Meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao canal Direito para Concursos. Se você não me conhece ainda, eu sou o Daniel Lopes e aqui a gente ministra aqui os cursos completos nas matérias de Direito. Então, pessoal, se você ainda não conhece o nosso canal, não esquece aí de se inscrever e já deixa o joinha também no nosso vídeo. Eu vou explicar para você um pouquinho a respeito do grupo de membros, do programa de membros. Pessoal, essas aulas que vocês estão vendo gratuitas aqui, elas em breve, a maioria aqui vai ficar fechada somente para quem for membro do canal. Então, se você estiver gostando das nossas aulas, torne-se membro, porque o valor é baixíssimo para você poder estudar todas as matérias de direito dos concursos, aqui dos principais concursos. A gente já tem um curso completo de escrevente do TJ de São Paulo, estamos criando agora o curso de oficial de promotoria, também com esse curso agora para o TRE São Paulo, focado principalmente ali para o cargo de técnico, mas também a gente vai trazer um pouco sobre tudo, também ajudando ali para analista, e todas essas matérias que a gente estuda aqui também caem para analista. Então eu tenho certeza que todo o conteúdo que a gente está trazendo aqui, que eu estou trazendo para vocês, vai ajudar demais na sua preparação. Eu tenho certeza que você aí, assistindo as nossas aulas, fazendo aí uma boa revisão, fazendo questões, eu tenho certeza que você vai ter um excelente desempenho nas suas provas. Então, pessoal, não perde tempo e já se torne membro, porque essa aqui já é uma das últimas aulas aqui de Direito Constitucional para o curso do TRE São Paulo, que vão ficar abertas para todo mundo. Então, para você poder acessar tudo, não perde tempo e já se torne membro agora mesmo, beleza? Só você clicar ali embaixo aqui, tem escrito Seja Membro, clique ali em Seja Membro e já coloca ali as suas informações e tudo mais para você poder acompanhar tudo que a gente tem. A gente já tem cronograma também fechado só para os membros, então é legal que você siga aí esse cronograma para você ter uma excelente aí possibilidade, uma excelente preparação, tá bom? Então vamos lá, a gente vai continuar o nosso estudo aqui a respeito dos princípios fundamentais, foi onde a gente parou na aula anterior, beleza? Então vamos lá, a gente já falou a respeito dos fundamentos da República e hoje a gente vai falar sobre os objetivos também da República. Então você não pode confundir os fundamentos com os objetivos. Ambos são princípios fundamentais. Então vamos lá, pensar em princípios, princípios está acima de todos e abaixo nós temos os fundamentos, os objetivos, e vocês vão ver depois que a gente vai falar a respeito ali da relação do Brasil com outros países também. Tudo isso daqui está junto, em pé de igualdade. Agora os princípios fundamentais é que se subdividem nessas outras espécies aqui. Então, princípios se subdividem em fundamentos, que não podem ser confundidos com os objetivos. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, o artigo 2º, ele fala dos poderes da União. Então, ele fala, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Interessante que ele fala aqui em União, né? Ele está falando da União, mas, de certa forma, aqui para também o Estado, né? Os Estados possuem o seu Legislativo, Executivo e Judiciário, o Distrito Federal também. A única exceção é com relação aos municípios que não possuem ali órgãos próprios de poder judiciário. Mas com relação a todos os outros, nós podemos entender sim que eles são independentes, isso daqui é importante, eles são independentes e eles também são harmônicos, isso é, eles trabalham em conjunto porque eles representam os poderes do Estado, tá bom? Os poderes do Estado são divididos dessa forma aqui para permitir que o Estado tenha maior eficiência na execução de suas tarefas. Então, o legislativo ele possui como função típica, e todos esses aqui possuem funções típicas e funções atípicas. Em regra, o legislativo ele possui a função típica de legislar, isso é, criar leis, criar regras que são de caráter geral, isso é, servem para todos, e são de caráter abstrato, isso é, elas não se aplicam a um caso concreto. Eles estão simplesmente legislando, eles trazem leis que se aplicam para todos e se aplicam de forma geral e de forma abstrata. Agora, o executivo ele tem a função de, em regra, aqui, executar, né? Então, o legislativo, além de legislar, muita gente também coloca aqui como um controle que ele exerce aqui em cima do executivo com relação às prestações de contas do executivo. Isso daqui seria uma outra função típica também do legislativo, que é estar controlando a questão das finanças do executivo. Tá? Então, com relação ao executivo, nós temos a função principal,
de administrar a coisa pública, a gestão de coisa pública. Tá? Então, essa seria a principal função do executivo. E o judiciário, nós temos que a principal função do judiciário seria aqui a função jurisdicional, que é aquela função de dizer o direito. Jurisdictio, tá? É dizer, dictio, dizer, e juris, direito. Então, a função principal do judiciário é dizer o direito, interpretar a lei e aplicar aos casos concretos. Assim como o legislativo ele cria regras gerais e abstratas, aqui no judiciário a gente pode dizer que ele transforma essas regras que são abstratas e gerais em específicas, então para uma pessoa específica, e concretas também ele aplica para um caso concreto. Tá? Aqui a gente fala que eles trabalham de forma harmônica, então um precisa trabalhar junto com o outro, um não passa por cima do outro. E a gente entende hoje que eles devem funcionar de forma a haver freios e contrapesos. Você já pode ter ouvido também essa expressão como checks and balance. Eles são independentes e harmônicos, mas um acaba interferindo no outro de uma ou outra forma. Tá? Então, o judiciário ele possui sim uma interferência no executivo, uma interferência no legislativo, assim como o legislativo possui uma certa interferência no executivo, no judiciário, em maior ou menor grau. Isso daqui que a gente chama de freios e contrapesos, porque como os poderes do Estado eles são divididos, a ideia é que realmente nenhum desses poderes passe por cima dos outros. E os outros poderes eles estão ali para limitar algumas questões específicas dos outros poderes. Então, sempre que você pensar aqui em alguma hipótese em que o poder ele não pode ser exercido de uma forma absoluta, não pode ser exercido no máximo ali, é porque está havendo aqui, então, um freio e contrapeso. Um poder acaba limitando o outro e um poder ajuda o outro também. Então, por exemplo, vamos dizer que o executivo ali, o presidente é que é responsável pela escolha de um ministro do STF. Esse ministro do STF ele vai precisar passar por uma sabatina do legislativo. Então, percebem aqui que há, sim, uma interferência de um poder no outro, mas é uma interferência que é prevista constitucionalmente, ok? Quando existem essas interferências, elas precisam ser previstas na Constituição Federal, porque é onde fica estabelecido ali as regras de relações institucionais ali entre legislativo, executivo e judiciário. Isso acontece o tempo todo, pessoal. Isso acontece o tempo todo. Vamos dizer que o legislativo ele quer abriu lá uma CPI, ele está abrindo uma investigação e ele convoca o ministro de Estado que faz parte do executivo. Ele precisa comparecer à CPI, beleza? Então aqui existem obrigações recíprocas entre cada um dos poderes, tá? Dessa forma que funciona. E também eu falei a respeito das funções típicas, mas uma coisa que a gente precisa acrescentar aqui é que cada um desses poderes também possui funções atípicas. Eu acabei de falar para você que o Legislativo ele possui a possibilidade de realizar investigações aqui por meio de CPIs. Tá? Eles possuem aqui, então, nesse momento da CPI, algumas funções que são típicas de juízes. Então, quando ele está realizando, por exemplo, uma CPI, ele está realizando ali uma função, né, embora com algumas limitações, ele está exercendo uma função atípica de jurisdição, uma função atípica que é normalmente associada ao judiciário. Assim como, por exemplo, quando o judiciário ele estabelece ali regras, né, quando ele estabelece, por exemplo, uma regra, um regimento interno, ou até mesmo quando ele estabelece ali uma súmula vinculante, ele está realizando ali uma situação em que ele está muito próximo ali daquela função de legislar, que é aquela função que é exercida pelo legislativo. Isso aqui acontece o tempo todo com relação a todos os poderes. Todos aqui eles possuem funções típicas e funções atípicas. Função atípica é sempre, então, quando foge daquela função que é a mais comumente exercida pelo seu poder. Tá, então, basicamente, isso que temos para falar sobre o artigo 2º. O artigo 3º diz que os objetivos fundamentais, aí agora para você não confundir né, nós falamos dos princípios, agora nós depois falamos dos fundamentos, para você não confundir os fundamentos com os objetivos. Então, os objetivos.
construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, esses daqui estão dentro dos objetivos, é onde o Brasil quer chegar. Ele quer construir essa sociedade que seja livre, que seja justa e solidária também. Quer garantir o desenvolvimento nacional. Então, o desenvolvimento nacional é tão importante aqui que ele é um dos objetivos, né? Garantir esse desenvolvimento. E erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Cuidado aqui com regionais, eu já vi querendo confundir falando desigualdades nacionais. Cuidado aqui porque as desigualdades elas são entre as regiões e não entre as nações. Por isso que aqui a expressão é regionais. Tá? Então, um dos objetivos também é acabar com a pobreza e com a marginalização. Então, aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que estão em extrema pobreza, a ideia aqui é que a República ela acabe com esse tipo de situação e também acabe com as desigualdades. Reduza as desigualdades, porque desigualdade sempre vai existir. Então, a pobreza quer acabar, mas as desigualdades eles querem que sejam reduzidas, desigualdades sociais e regionais. E 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Acabar com a discriminação, então, não haver mais preconceito de qualquer forma aqui, origem, raça, sexo, cor, idade e outras formas também. Então, aqui uma forma de você memorizar os objetivos é o CEGEP, tá? Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e, por último, promover o bem de todos. Promover o bem de todos aqui, eliminando, então, todo tipo de preconceito, todo tipo de discriminação, tá? CEGEP. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aí agora, então, os princípios das relações internacionais. Vimos aqui, então, que os princípios fundamentais são divididos em 3. Primeiro aqui, fundamentos. Depois, o segundo, objetivos. E depois aqui, terceiro, nós vemos os princípios das relações internacionais, tá? Então, princípios fundamentais, eles são divididos nesses 3. Então, primeiro, independência nacional. Um dos princípios é que o nosso país ele é independente, ele não depende de nenhum outro país. A gente já foi um país que foi dependente, que não possuía independência, né? Mas você sabe muito bem, nós somos hoje um país que não depende, a gente não responde para nenhum outro país. Nós temos soberania e não podem mexer simplesmente com a gente porque a gente não depende de ninguém politicamente aqui. Prevalência dos direitos humanos. Direitos humanos aqui, então, estão relacionados à esfera internacional. Quando a gente for estudar a respeito dos direitos e garantias fundamentais, a gente já vai saber diferenciar, porque os direitos e garantias fundamentais são aqueles direitos que estão estabelecidos aqui, internamente, dentro da nossa Constituição. Quando a gente fala sobre direitos humanos, a gente está falando sobre direitos que não estão necessariamente estabelecidos aqui no nosso país, são direitos que não estão aqui positivados na nossa Constituição Federal necessariamente. São aqueles direitos que nós encontramos ali de forma esparsa pelos tratados, pelas ali convenções internacionais. Autodeterminação dos povos. Então, esse daqui, quando, por exemplo, o Brasil estiver tratando com algum outro país, e às vezes existem países, né? Então, quando a gente estiver tratando com outro país, o Brasil também precisa respeitar os outros países, o que aqueles outros povos estão querendo, tá? Isso daqui, aqueles povos é que determinam a própria forma de viver. A gente precisa respeitar isso também e também a não intervenção. A gente não deve intervir nos outros países. Os outros países possuem soberania e a gente precisa respeitar. Assim como a gente quer ser respeitado na nossa soberania, o Brasil também precisa respeitar a soberania dos outros países. Então, a gente não intervém em outros países.
igualdade entre os estados. Aqui na relação, por exemplo, Brasil com Índia, ou Brasil com os Estados Unidos, nós entendemos que há igualdade. Não existe aqui um estado que está acima dos outros. O que há aqui é realmente uma igualdade. Defesa da paz. A paz aqui ela precisa ser sempre estimulada. Solução pacífica dos conflitos. A regra, então, é resolver os conflitos sempre de forma pacífica, sem guerra. Esse daqui é um dos princípios, então, nas relações internacionais, está sempre resolver ali os conflitos de forma pacífica. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Eles não podem ser tolerados. O racismo não pode ser tolerado e o terrorismo não pode ser tolerado e o racismo também não pode ser tolerado aqui na esfera internacional. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. A regra aqui é haver cooperação entre os países. Um país ajuda o outro, não pode um país querer passar a perna no outro. A ideia é que eles aqui cooperem entre si para permitir ali que a pobreza seja erradicada do mundo, que as pessoas não tenham mais fome, etc. A ideia é que eles cooperem. Concessão de asilo político. Existem pessoas que sofrem perseguição somente pelo fato ali de ter uma opinião política divergente de algum governo. Existem muitos governos que ainda são ditatoriais, governos que não aceitam ali a opinião diversa. E a gente aqui trabalha com uma situação, já que nós somos um país democrático, um país, uma república democrática, então a gente concede asilo político para aquelas pessoas que estão sendo perseguidas em razão de uma opinião política. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Olha aqui, uma das situações que a República do Brasil segue, é essa ideia de haver uma integração entre os países latino-americanos. Tá? Então, como existem muitas questões parecidas, os nossos problemas são muito parecidos com de outros países da América Latina, existe aqui essa ideia de haver uma integração, haver uma cooperação entre esses países da América Latina, tentando formar, então, essa comunidade de nações latino-americanas. Eu trouxe uma questãozinha aqui para a gente responder, para a gente poder já finalizar a nossa aula de hoje também. Não esqueça depois de resolver outras questões também a respeito do assunto de princípios fundamentais. Pegue a primeira aula e essa segunda aula para você poder resolver as questões, tá bom? Então, não somente de TRE São Paulo, pegue também de outros tribunais a respeito desse assunto, não tem problema nenhum. Todos praticamente perguntam de uma forma ali relacionada à letra da lei. Um ou outro só que vai deixar um pouquinho mais densa a pergunta, então você pode resolver pergunta de praticamente qualquer concurso. Tá? Esse daqui caiu no de técnico em 2012. O mecanismo pelo qual os ministros do STF são nomeados pelo presidente da República após a aprovação da escolha pelo Senado. Então, olha aqui, o presidente escolheu o ministro ele passa por uma sabatina no Senado. Qual que é o princípio constitucional que trata a respeito desse assunto? A gente acabou de falar aqui que é a separação dos poderes. Soberania você viu que não tem nada a ver, cidadania também não tem nada a ver, e na afastabilidade do Poder Judiciário também não tem nada a ver. Isso daqui são aquelas situações em que a lei não pode excluir do Judiciário a apreciação de conflitos. Então, o Poder Judiciário ele está ali instituído para poder resolver os conflitos. Não pode simplesmente afastarem ali os casos, não podem ali ficar afastando as situações em que o Poder Judiciário analisa os conflitos. E solução pacífica dos conflitos a gente viu que está relacionada aqui aos princípios das relações internacionais. Também não tem nada a ver. Então, ficamos com a separação de poderes, beleza? Aquela situação que eu falei para vocês sobre checks and balances, também freios e contrapesos, é a mesma coisa. Tá aqui, freios e contrapesos é porque um poder freia o outro, para que nenhum poder aqui assuma toda a responsabilidade, que nenhum poder assuma todas as prerrogativas. E contrapesos porque
um está pesando demais para um lado, o outro contrapesa aqui, então para poder ficar balanceado, tá bom, pessoal? A gente finaliza a nossa aula por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se restar algum tipo de dúvida, não esqueça de deixar nos comentários e não esqueça de se tornar membro do nosso canal, porque as aulas, elas daqui para frente, a grande maioria vai ficar fechado para quem não for membro, tá bom, pessoal? Estude com a gente, porque eu tenho certeza que a gente vai galgar aí grandes aprovações nesse nosso canal, tá bom? Um grande abraço para você, ótimos estudos!